parte consciente do grupo quer sair. Mas quem é o dono da vontade? Conscientemente eles querem sair, mas o dono da vontade não é a consciência. Freud colocou como dois lugares distintos, e isso é fácil de provar, que existem dois lugares distintos, um que é a consciência, que você toma conhecimento, e um outro que organiza tudo por dentro de você, sem que você tome um conhecimento mais amplo. Então, este que organiza tudo é o inconsciente, é quem manda, é quem decide, é quem vai lhe fazer escolher a mulher com quem você quer viver. Que pode ser semelhante à sua mãe ou dissemelhante em graus variados de acordo com como você se organizou. Vai escolher a sua profissão de acordo com a sua necessidade de fazer reparações ou a sua necessidade de usar os seus impulsos agressivos, seus impulsos instintivos, de uma maneira que possa ser aceita pela sociedade. Se você é muito agressivo e você não consegue se organizar de uma maneira mais que civilizatória, você vai procurar alguma coisa que lhe permita fazer isso. Você vai ser médico, você vai ser cirurgião, você vai ser psicanalista, você é muito curioso, querendo saber das coisas dos outros. Ou você vai ser açougueiro. Não vai matar ninguém, mas vai cortar, vai botar a sua agressividade para fora. Vai ser ator. Vai ser ator. Como ator, você pode brincar nas 11. Você pode ser de qualquer posição. Agora, na verdade, Cílio, o Freud chamou de determinismo psíquico. O inconsciente determina. Você faz um gesto qualquer, é uma coisa pré-determinada pelo inconsciente. Você não sabe. Você muitas vezes nunca vai saber. Mas, se você tiver chance, você vai tomar chance. Se você for um psicanalista, vamos fazer os nossos comerciais, né? O indivíduo quer sair, mas ele está funcionando sob o controle dos processos inconscientes infantis que preferem ficar ali. Ele não deixa a pessoa sair, ele não quer sair. Por quê? Porque ele tem o ganho secundário na fantasia dele. Ele tem um ganho secundário de que eu não vou precisar fazer nada. Meu pai, ou Deus, ou a providência, vai cuidar de tudo. Eu não vou me desgastar. Ninguém diz isso abertamente, mas, no fundo, muita gente pensa isso, sobretudo o neurótico. A organização do inconsciente não obedece à lógica do cotidiano. Predomina o processo primário infantil, como um sonho, em que as coisas parecem não ter senso nem regras. São cheias de simbolismo, que é um pensamento mais primitivo. Nós todos precisamos do simbolismo para poder poupar a nossa fonte
das exigências que a gente faz, ou não sobrecarregá-la muito, ou então de manter alguma parte dela conosco para a gente se sentir protegido. Nós vamos ver na mulher da galinha, ela mantém um fetiche, com aquilo ela fica protegida, fica com a divindade, os pés de galinha, ela fica com a divindade nas mãos dela. A criança pequena tem a mãe e aí não quer deixar a mãe nem ir no banheiro. Para que a mãe vá no banheiro, a mãe chega e diz: olha, minha filha, eu vou deixar minha bolsa aqui, eu vou ao banheiro. Isso quer dizer, um símbolo da mãe. Então, nós todos precisamos fazer símbolos para poder nos relacionar e proteger os objetos. Os objetos que eu digo são pessoas queridas, né? E também nos proteger, não nos sentirmos desamparados. Agora, o inconsciente é essa coisa tão desorganizada, mas que quando você vai estudar, tem um sentido. Tem o sentido mais geral, que a gente vê no sonho, por exemplo, é o da pessoa estar tentando realizar um desejo depois de situações de frustração. Às vezes esse desejo pode ser contra você mesmo, pode ser de se atacar, se ferir, se machucar, seja lá como for, mas tem esse sentido, se você procurar ver com mais cuidado e mais com um especialista. Vemos no filme que na medida em que o processo doentio progride, as pessoas vão perdendo o verniz da vida em sociedade. Se a gente esfregar bem a pele de cada um, vai tirar o verniz e vai aparecer o não civilizado lá de baixo. Eu digo isto, não é só... É uma figura de linguagem que eu estou usando, porque você precisa esfregar mesmo, por dentro de você, na medida em que você consegue se liberar dessas falsas morais, sociais, etc. e tal, você vai encontrar a pessoa lá dentro, agressiva, amorosa, sem medo de amar e também sem medo de odiar, muitas vezes. É importante você se dar o direito, porque você pode odiar. E é importante que você decida: eu quero fazer alguma coisa com isso? Eu vou atacar ou não vou atacar? Você tem a autonomia. Isso é o processo civilizatório. Agora, os aristocratas no filme abandonam a falsa moral, a hipocrisia social das suas roupagens. Todo mundo tira roupa. Mas como você vai tirar a roupa aqui? Os ritos são desfeitos. Então aparece a claustrofobia, a paranoia, e eles paulatinamente vão destruindo a habitação. Ficam apagados os limites entre civilidade e selvageria. Ao mesmo tempo, percebemos atitudes incoerentes de crítica à igreja e, ao mesmo tempo, fidelidade a ela. O costume de cercar-se dos padres para proteger os filhos e as desconfianças de que alguma coisa é pedófila, hoje em dia a gente diz assim, pode estar acontecendo, o estar
pedindo a proteção da providência e ao mesmo tempo ser herege, está abrigando os maçons, ou ao mesmo tempo ser virtuoso e transar com a amante na própria casa, e a mulher também transar com o marido e a mulher, né? Enfim, tudo isso é uma incoerência. Manuel, no filme, eu li uma declaração dele, ele dizendo que não tem símbolos no filme. E uma coisa curiosa é que os autores não sabem do inconsciente deles. Nós é que sabemos do inconsciente deles. E vemos que há símbolos por toda parte, né? Por exemplo, esse da galinha, que a mulher usa como pé de galinha, que usa como amuleto. O que é isso? Alguém pode me ajudar aí? O que é isso? Pé de galinha. Pé de galinha. Estava na bolsa de uma das personagens. Que ela guarda. Que ela guarda. E ela não guarda um, ela guarda muitos. Pé de galinha. 4 ou 5. Então ela precisa de muitos amuletos. A sensação dela é que ela é muito pecadora e precisa de muita proteção. Mas por que pé de galinha? Mas pé de galinha, você se diz assim. Historicamente é uma. Se diz assim. Que aqui, pé de galinha, eu vou comer pé de galinha porque dá sorte. Ah, é? Todo mundo sabe disso. Mas o pé de galinha dá sorte por quê? Porque é a cruz de cabeça para baixo. É a cruz de Nero. Nero queria crucificar Pedro de cabeça para baixo. Então, quem está com o pé de galinha está com a cruz protegendo. Do mesmo modo, Pai, Filho e Espírito Santo, a providência também você está protegido. Os deuses estão do seu lado. A proteção da Santíssima Trindade, né? A providência salvadora. Há um casal que se ama e fica o tempo todo esperando para transar. Como é? Só daqui a 3 dias, só amanhã e tal, só depois de caramba. Quando eles conseguem transar, os dois morrem. Quer dizer, dá a ideia de o pecado original, né? Eles são castigados de algum modo pelo que eles fizeram. Na medida em que eles usam mecanismos mais regressivos, vocês veem no filme que eles passam a uma atitude infantil de projetar no outro a responsabilidade. Foi você que fez isso? Não, não fui eu, foi você. É ele que fez isso. O homem que nos chamou aqui é que é o responsável. Eles ficam feito uma criança. Vocês já viram uma criança que vai andando e bate numa cadeira e ela cai? Criança pequena. O que é que ela faz? Ela se levanta, vai lá na cadeira e bate na cadeira feia. Foi você que me derrubou. Então, esse é um mecanismo de defesa contra a angústia que a pessoa usa. É um dos mecanismos mais primitivos que nós chamamos de projeção. Agora, naquele negócio, eles chegam assim, naquela situação, vamos chamar o dono da casa, ele é o responsável, tá? Até que alguém chega e diz, vamos matá-lo. E aí entra em ação toda a história da humanidade, da horda primitiva, para que as pessoas pudessem se libertar do poder tirano do pai. Eles tiveram que
matar o pai e comer o pai. Então, o pai ficou com todos os poderes dentro dele. No filme, eles precisam sacrificar o cordeiro, né? O cordeiro divino e tal, que vai ser sacrificado para eles comerem e, portanto, eles serem perdoados e poderem sobreviver dali em diante. Eu quero colocar uma situação que eu não sei se vocês viram, prestaram suficiente atenção. Você falou, né, o uso do banheiro. Tem umas 3 mulheres que vão ao banheiro. No mesmo lugar. Quando elas voltam, uma diz, eu senti o vento, eu senti, a outra diz, eu senti a folha da árvore no meu rosto. E outra diz, eu vi a torrente de água circulando. O que é isto? É o desejo secreto de libertar-se daquela prisão. E uma das maneiras de libertar-se é se esvaziando dos conteúdos. E deixar os conteúdos entrarem em contato com a natureza. Nesse momento, me ocorreu uma pintura do Magritte, que não foi feita pelo Magritte. É alguém levantando a tampa do vaso e lá uma torrente jorrando, e o céu, o vento, todo o horizonte. Que eu acho que Magritte teria feito, e algum de vocês pode fazer também. Né? Tem um momento que a moça, ele beija, o médico beija a cliente, ou a cliente beija o médico, é a transferência. Quer dizer, são coisas da psicanálise que ele está mostrando, ele é muito influenciado pela psicanálise, e ele está mostrando que da infância nós adquirimos os modelos que vamos colocando nas pessoas e com os quais nós estabelecemos relações amorosas ou agressivas. Tem gente que diz, não suportei aquele cara. Ele deve lembrar alguém ou alguma coisa que não foi gostada, né? Ou me amarrei naquela menina. Quer dizer, então, são transferências que a pessoa traz inconscientemente dentro dela. Nós vemos, num determinado momento, repetições de cenas. Eles sobem a escada, daqui a pouco eles estão subindo a escada novamente, daqui a pouco eles estão lá, daqui a pouco eles voltam outra vez para fazer a mesma coisa. Vocês se lembram disto? O que seria isto, na opinião de vocês? Na minha opinião, faz parte do conjunto da obra. Ele está mostrando, do mesmo jeito que há o círculo vicioso do qual a pessoa não pode sair, ele está mostrando uma outra coisa que Freud mostrou, que é a compulsão à repetição. O neurótico e o outro doente mais grave, ele repete as situações. Ora com um parceiro, ora com outro parceiro, e assim ele vai repetindo um modelo de vida. O Freud chamou isso de compulsão à repetição. Isto significa, numa situação traumática, o desejo de resolver o problema. Ele tenta e tenta e tenta, até que num determinado momento, se as condições forem favoráveis, ele consegue resolver. Quer dizer, ele não precisa do psicanalista para resolver tudo.
ele pode, com muito mais esforço, trabalho, até resolver as dificuldades dele. Só que às custas de muito desgaste e muita complicação na vida dele. E aí é que está. Quando eles conseguiram repetir de uma maneira mais elaborada, eles conseguiram resolver as dificuldades. É coisa da memória, né? Sai da vida. A repetição é a tentativa de encontrar a cura, né? No final, todos ficam presos na igreja e o processo continua interminável, porque você sai de uma compulsão à repetição, resolve um problema. Se você não resolveu a base do problema, você vai continuar repetindo, repetindo e repetindo. Chega um determinado momento que os cordeiros, os carneiros, vão entrar na igreja, né? Quer dizer, os que se submetem, ainda é crítica dele contra a religião e contra a instituição social. Os que se submetem e entram na igreja, entram na ordem, esses são salvos. Os outros são fuzilados, são mortos, pura e simplesmente. De modo que vocês tomem cuidado com esse desejo de balançar as instituições. Enfim, eu acho que nós agora vamos poder discutir, se vocês quiserem. Muito bom. Então, gente, perguntas? Ninguém se compromete? Tô chocada, vocês analisam muito bem. Sério mesmo. Que entretidade. Tem uma pergunta? Nessa parte que você falou do retorno, que eles ficam presos naquela parte, você acha que pode ter alguma coisa a ver com a lei do eterno retorno de Nietzsche ou não? Qual a? Eterno retorno do Eterno Nietzsche. retorno de Nietzsche. Deve ser, porque o Freud retirou muita coisa do Nietzsche. O eterno retorno. A pessoa está sempre repetindo, para elaborar e para resolver soluções, encontrar soluções. Até a hora que... Até a hora que pode encontrar. Ou então fica ali, até morrer. Mas tem a ver. Freud retirou muita coisa de Nietzsche. E foi vice-versa. Obrigado. E vice-versa. E vice-versa. Tem um aspecto que eu queria, me lembrei, Neilton falando, que eu não acentuei aqui, que ao final, pouco antes dessa reconstrução da memória, é o desfiguramento dos personagens. Eles são uma massa, a própria câmera passeia, você já não distingue quem é A ou B ou C, ou é a dona da casa, ou é o dono da casa, ou é aquela mulher com o marido. Não, eles estão de uma tal maneira que eu fiquei pensando nessa possibilidade teatral de uma retirada de identidade, de faces, de características faciais. Eles formam uma massa disforme, sem forma, sem especificidades, que é o que dá a identidade de cada um, né? O nosso rosto é a nossa identidade. Ou seja, ali sim, estava de tal forma desfigurada já, toda aquela massa, é uma massa, é como se fossem bonequinhos de massa mesmo. quer dizer, eles perdem a identidade individual. Exato. E ficam numa identidade coletiva. Grupal. Os carneiros passivos, submissos, que se submetem, por exemplo. Ou a providência ou as instituições. Ou a providência resolve,
O Deus, É, a providência. é a providência. Mais a né? providência. Isso faz a gente pensar como isso pode ter a linguagem teatral, como usar esses recursos que ali estão muito diluídos, porque os estímulos que o filme traz são de tal ordem, né? Sejam nas relações ou na postura, todos deitados no chão de qualquer maneira, usando o tapete como cobertor, o próprio paletó como travesseiro, quer dizer, uma desconstrução de tal grau que as pessoas vão perdendo a sua identidade realmente. Isso é um dos pontos que eu achei mais vigorosos do filme para um deslocamento para a parte teatral. Né? Um dos atores também citou a falta de um protagonista, né? Sim. Na dramaturgia clássica, você tem um antagonista Exatamente. e, enfim, aqueles que vão contribuir para a mudança do protagonista, né? Isso. O começo na curva, né? Exatamente. Dramática. E aqui não, né? Todos são levados São todos. e vão para animalidade, eles vão virando animais. quase, Ninguém enfim. escapa Exatamente. daquela Da providência, situação, não. da providência. Do anjo. Pois né? do anjo. Do anjo. Né? Que Exatamente. o anjo também é uma denominação teológica, né? Uhum. Que tanto é o anjo protetor como é o anjo exterminador. Ele escolheu exatamente aquele que desfigura o indivíduo, né? Então, ali não tem nem antagonista nem protagonista. Exatamente. Quer dizer, o protagonista é o autor, que vai Sim. curar todo mundo. É um olhar, né, de todo. Vai eliminar A individualidade de cada um. a individualidade. Que, aliás, era uma individualidade frágil. Isso é que ele quer mostrar. Mascarada, né? Mascarada. Pois não? Você falou que eles entram nesse ciclo vicioso de repetição por algum erro, né? Por algum problema. Eles estão ali repetindo porque tem algo de errado. Então eles repetem até acertar. O que não me ficou muito claro é o que seria esse acerto e esse erro. Tipo, O esse erro foi o erro que fez é eles a ficarem maneira repetindo. de organização. Eles se organizaram de uma maneira neurótica. O que é o neurótico? O neurótico é aquele indivíduo que se desenvolve desde pequeno e quando ele não elabora determinados problemas da evolução dele, ele fica preso ali. Ele vai para diante, mas lá na vida mais tarde, quando ele tem solicitações maiores, dificuldades maiores, ele regride e começa a desenvolver atitudes mais infantis. Ou seja, medo de coisas desconhecidas, fobias, ou histeria, ou seja, Autoritarismos. não mesmo isso, autoritarismo para se reafirmar, Reafirmação etc. e pessoal. tal. Então, este é que o Buñuel coloca como alguma coisa semelhante à religião. Religião, você também fica preso a uma infância e com a necessidade de arranjar os provedores do lado de fora. Na religião, os pastores, né? Porque eles funcionam de uma maneira passiva, como cordeiros, etc. e tal, até que surge uma situação tão difícil como esta, todo mundo ficar aprisionado, eu posso dizer todo mundo, como podia dizer uma pessoa, né? Ficar aprisionado sem poder sair das próprias dificuldades. E não tem que sair, fala. Eu tenho uma pergunta também. Se vocês pudessem falar um pouco sobre um personagem que eu particularmente gosto bastante, que é o mordomo, eu esqueci o nome dele. Júlio. O Júlio. Que ele, pra mim, é um personagem que meio que transita um pouco sobre as classes, porque ele é um empregado
E ele começa o filme livre, ele não fica preso junto com eles na sala, no início. Mas talvez por ele exercer o cargo mais alto dentro dos empregados, ele já não consegue se desvencilhar totalmente da burguesia, dos patrões. Tipo, queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, sobre o que ele representa para vocês. Assim. Ele é aquele que tem uma identificação social com os patrões, né? E com o grupo ligado aos patrões. Ele não se identifica com os empregados domésticos da casa. Ele está exatamente ele se considera que esteja num degrau acima ou 2 degraus acima daquela condição de mais restrição, de mais subserviência. Ele, na verdade, ele vai se manter integrado ao ciclo do aprisionamento, porque ele também não tem acesso à cozinha. Ele não tem acesso, ele tem acesso somente a uma parte muito próxima, que é quando ele traz o café da manhã e acaba ali, que era o resto do jantar. Tanto que a dona da casa diz, traz o café e traz um resto de fiambre, ela chama, né, em espanhol fiambre, de presunto e tal, cortado. E ali ele fica tal como qualquer um deles, só que isolado. Até que alguém se aproxima e vê ele comendo alguma coisa, ele está comendo papel. Aí ele volta à situação dele proletária, que quando tinha fome e não tinha comida, você come grama, você come papel picado, você come qualquer coisa para se nutrir de alguma forma. Então ali tem uma situação muito interessante, é um personagem muito interessante, porque ele não é daquela classe social, mas também não quer se integrar à classe social da qual ele vem. Então ele tem essa dicotomia de não ter essa identificação com a classe. Ele em momento nenhum ele parece pensar em deixar a casa como os outros colegas empregados dele fazem. Ele até questiona. Ele se reveste da postura que o patrão teria. Mas como? Vocês vão deixar? Hoje que tem 20 convidados aqui e tal, quer dizer, ele se coloca na posição daquela classe social que ele admira, gostaria de pertencer, não pertence, não pertencerá pelo determinismo histórico e sociológico. Dificilmente ele vai ter essa ascensão. Isso é uma característica, inclusive, estudada na sociologia por Pierre Bourdieu, que diz que a ascensão social só se dá, na verdade, em países novos, como o Brasil, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Por quê? Porque não tem a estratificação social que a Europa, por exemplo, tem, onde você tem dificuldade de sair da sua classe social e alcançar outra. É preciso um esforço extraordinário para o filho de um carpinteiro chegar a um professor universitário e jamais alcançará, por exemplo, a função de um reitor ou de um pró-reitor, porque ele não tem origem, ele não tem capital social, como diz o Bourdieu. Então, ele é exatamente esse tipo, quer dizer, ele saiu da esfera do proletariado, mas também não alcança a aristocracia. Ele não tem capital social para alcançar a aristocracia. Isso deixa a demarcação desses vícios de estruturação sociológica muito claras no filme. E ele é um personagem que... E você vê que ele vai também, ele tira o paletó, ele perde a postura de mordomo, que ele mantém até um certo ponto, né? Depois ele está tão massificado, tão sem identidade como qualquer outra pessoa ali. Não sei se eu te respondi. Respondeu muito bem. Neilton quer dizer alguma coisa para isso? Então, primeiro falar que eu achei muito interessante também todos esses apontamentos e essas interpretações, porque teve uma aula, depois da primeira leitura, eu vamos falar que o Buñuel, ele falou, como você disse, que ele não, muitas coisas ele joga ali sem um motivo, ele não usa muito de simbolismo, mas ele, tô falando baixo? Desculpa. Mas que ele é muito intuitivo, né? Mas eu concordo com você que, obviamente, tudo acaba tendo um símbolo. E intuição não vem do nada, né? Porque o nosso inconsciente está sempre trabalhando e as coisas que saem dele sempre têm sentido.
Mas eu esqueci o nome do último cara que veio aqui. Mad. O Mad. Mad. Ele veio e eu achei muito legal o que ele fez, porque assim como vocês, ele também apontou muitos pontos do filme que significam diversas coisas que estão escondidas, mas ao mesmo tempo não são coisas fixas, podem significar outras coisas e modificando isso você pode criar novos significados. Então, por exemplo, no caso da nossa adaptação, a gente tirou os carneiros, porque a gente achou que tinha uma complicação séria. Ia ser, para teatralmente ia e ser a gente complicado. criou que a Luzia, que é a dona da casa, tem gatos, e que eles acabam comendo os gatos. E a gente fez isso por uma questão muito mais prática e lógica. Porque aqui no tablado tem 2 gatos. Pelo visto tinha. Não Mas aí e a gente realmente não criou um grande significado para isso. E o Vlad, quando ele veio, ele escutou isso. É Vlad? Mad. M-A-D-D-I. Eu sou Enfim, ele criou um super significado para isso também na hora, que eu nem tinha pensado. Então eu acho isso muito legal do surrealismo. Você pode tirar muitas coisas ou não tirar nada, pode, sei lá, tipo, quem tem, por exemplo, a coisa também dos maçons, eu acho que quem não sabe o que são os maçons passa todo mundo despercebido. Exatamente. Bem, Aqueles gestos parecem alguma coisa, um tique nervoso. Não são. Pois não são, tem um significado, mas eu também não acho que o Buñuel colocou aquilo esperando que todo mundo soubesse o que são os maçons. Exatamente. Então, enfim. Mas aí agora um ponto mais específico, é que você falou que a Luzia que era chamada de Valquíria. Mas eu acho que é porque na verdade é a Letícia que é chamada de Valquíria, não é a Luzia. Mas A Letícia qual é? Aqui no final descobre tudo. Sim, a Letícia que é cantora. Tá aqui, que tá. Mas eu achei legal porque você falando sobre o que é a Valquíria, eu achei que se relaciona muito com a Letícia também, porque ela é a personagem feminina Ela mais é a estranha. personagem. E é uma liderança, né? Ela surge como uma liderança. No final, eu ia falar justamente sobre isso. No começo, ela é a personagem mais isolada, que menos se Exato. relaciona e super estranha, e ela chama a atenção dos homens por isso. Eu acho que um pouco fugir do padrão das mulheres que estão lá, que são mais convencionais. E no final, do nada, ela tem um... Ela vai elaborando a tal história, né? Ela Dessa vai elaboração se que apercebendo Nilton falou, de que ou voltava-se ao ponto no qual determinou-se que ninguém sairia e ninguém faz nenhum gesto para isso, né? Que o melhor seria como voltar num filme. Não, vamos ver daquele ponto. Quem sabe aí tem uma nova dinâmica, e é exatamente o que acontece. Quer dizer, ela põe todo mundo nos lugares onde naquele momento que a Clara tocou a sonata, as pessoas estavam, como estavam, o que faziam, como ouviam aquilo, e dá o clique em todo mundo para ruptura. Foi né? ela que quebrou o vidro. Foi ela que quebrou o vidro. Quer dizer, ela já estava fazendo. De alguma forma ela estava Até tentando. pensei, esta verdade. mulher deve ser virgem. Virgem? E querendo romper o ímen. Como nos casamentos judeus, o sujeito quebra o vidro, com o significado de romper o ímen. Então, ali, todo mundo preso com os desejos Todos reprimidos, eles se expressam de várias maneiras, como a mão que quer fugir, quer ir embora. Né? E aquela mão as pessoas não deixam. que o Buñuel usa uma citação ao Jean Deluc, né? Que é alguma coisa que passa por algumas pessoas, mas sem causar maiores transtornos nem inquietação. É alguma coisa que passeia, é do imaginário mesmo, como se fosse um delíriozinho, um momento de delírio por aquele momento. Mas para mim tem um significado da parte pelo todo. Quer dizer, o desejo secreto de sair dali, contrariando o inconsciente, acaba escapando pela mão. E ela vai, abre a porta, ela sai pela porta, até chegar um determinado momento e alguém, que morre, né? aqui você não passa, aquele que morre, bota um vaso em cima. Ele tem, a mão cai e abre a porta, né? Fica aquela mão perdida ali. E ela vai ganhar vida exatamente
nesse delíriozinho da caminhada dessa mão, que a mulher, inclusive, dá uma facada e não consegue. Nossa, é muita coisa, né? Eu gostaria muita de fazer uma coisa. outra pergunta também, que é uma coisa que não ficou muito clara para mim. Vocês falaram muito sobre a dinâmica deles e as coisas do retorno ao erro e à memória, mas uma coisa que eu não entendi ainda 100% é, e até um questionamento do filme, qual é o impedimento das pessoas de fora para entrar na casa? Independente da classe, sendo aristocratas também, ou até os empregados quando retornam, do que dá esse impedimento de... É psicológico. Você, sem um aprimoramento profissional, você não entra dentro do neurótico. Você acha absurdo. Como você está assim? Como você tem medo de cobra? Aqui não tem cobra nenhuma. Como você não entra nesse As pessoas túnel? de fora Todo não mundo conseguem entrar na cabeça dele, porque não faz sentido. É um morcego que eu fiquei em interessante que a pânico. pessoa chega mais perto é uma criança, né? Eu acho. Exatamente. É o quê? É uma criança. Assim A pessoa chega mesmo a mais perto de criança entrar. rejeita. Chega num determinado criança. momento, ela Ela não enfrenta. entra mais. Ou Esse enfrenta, negócio né? está muito absurdo. Que história é essa? Coisa muito perigoso. Você entrar dentro da cabeça de um doente, para você é muito perigoso. Você vive como se você corre o risco de se contaminar. Por mais que você queira ajudar, você fica na periferia. Essa colocação que você trouxe é interessante, porque os empregados só retornam à casa que já está povoada de pessoas intrigadas com a situação, pessoas ligadas àquele grupo, não conseguem entender como eles não conseguem ultrapassar uma barreira invisível e ao mesmo tempo ninguém sai e ninguém entra, né? Com os empregados vai acontecer a mesma coisa. Eles chegam e eles se identificam para os policiais. Eu trabalho nessa casa e quero entrar. Aí um diz para o outro, mas não dá para entrar. Mas como? Os portões estão abertos, as portas estão abertas. Até que eles começam a ver um movimento de vinda das pessoas que estiveram lá naqueles dias todos. É aí que eles veem a brecha para a ruptura. Quer dizer, ele ainda propõe esse enigma, né? O enigma é alguma coisa que você tem alguns dados, alguns elementos, mas tem um ponto de interrogação. E quem decifrar esse enigma, de alguma maneira, né, pela mitologia, é quem então vai ter as graças do conhecimento, da possibilidade de transformação da sociedade e tudo mais. Quer dizer, os empregados não entram, se mantêm os mesmos empregados, e os que saem são aqueles que estão travestidos de outras pessoas, de outras personalidades, só vão se recompor quando voltarem para a igreja. Então todos lá, alinhados, comportados, penteados, nutridos, vestidos, banhados. Tem um corte de tempo pequeno, que ele faz inclusive questão que seja, né, bastante pequeno, para a recomposição, para então a instituição garantir a providência, garantir a solução desse enigma que aconteceu. Eu vou querer um prêmio do enigma. Porque eu procurei mostrar como o Buñuel tem uma posição bem definida contra a burguesia, contra a ditadura, contra o senhor do castelo e, ao mesmo tempo, uma